aí, pessoal! E aí, Cássio, preparado para o Videolab dessa semana? Com certeza, Cá, ainda mais que o programa dessa semana traz a história de um jornalista. Na verdade, uma lenda do jornalismo no Oeste Catarinense. Ficou curioso? Então segura aí que nosso programa já está começando. O documentário que exibiremos hoje foi produzido no ano passado e se chama Operário das Letras. Com 24 minutos de duração, o filme mostra a história de João Vieda, editor do primeiro jornal impresso de Chapecó e região. Através de depoimentos de familiares, amigos e profissionais que conviveram com Vieda, parte de sua vida é lembrada no documentário. Vamos embarcar nessa narrativa de vida e relembrar um passado não muito distante, presente ainda na mente de muitos catarinenses. A produção e direção é de Lloyd Biazus. Bom filme! Eu conheci o Diário da Manhã em 1939, quando era instalado, funcionava na esquina da Avenida General Neto com a Avenida Brasil, em Passo Fundo, num prédio antigo, onde depois surgiu o prédio da Casa Yankee. Ali eu conheci. Eu passava na frente, eu devia ter uns 12 anos, 13 anos, e ficava impressionado pelo barulho da máquina, da impressora, era uma Marinoni que fazia aquele barulho, trac, 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 imprimindo o jornal. E aquilo me chamava a atenção, acho que já era a minha vocação para trabalhar em jornal. O Vieda foi um esforçado telegrafista, funcionário público federal, e sempre ele perseguiu uma linha de coerência com tudo que se lhe apresentava na frente dele. João Romão Vieda foi uma figura exponencial, ao menos para mim. Eu era menino não devia ter lá por volta de 17, 18 anos, e eu trabalhava no Diário da Manhã. Na época, o seu João Romão Vieda trabalhava na Rádio Passo Fundo. E, ao que me consta, a Rádio Passo Fundo tinha um equipamento. Todo final do dia, eu ia até a rádio para falar com o seu João Romão, para ele me fornecer, em forma de telegrama, eram as notícias nacionais e internacionais, que a Rádio Passo Fundo tinha um equipamento para receber essas notícias. Aí nós levávamos as notícias para o jornal e desenvolvíamos no jornal essas informações que nos eram transmitidas através do seu Vieda. A partir mesmo de 52, ele já trabalhava em jornal e trabalhava nas horas de folga no jornal e regularmente como telegrafista dos Correios. Naquele tempo não tinha internet, tudo era no código Morse. E ele, como telegrafista dos Correios, nas horas vagas, ia captar as notícias do mundo inteiro no código Morse. Aquele barulhinho que é feito, a nova geração não conhece, mas era uma coisa extraordinária. Não era qualquer um que podia traduzir aqueles picar de barulho em palavras e letras. Nos tornamos amigos, ele depois foi para Tapejara. Nós fomos embora para Tapejara, ele foi agenciar o Correio lá. Foi como gerente do Correio. Daí Tapejara não tinha uma rádio, não tinha comunicação com nada, ele já montou um grupo lá. Se uniu ao prefeito, ao pessoal que representavam a cidade, e aí montaram lá um programa Voz de Tapejara. E eles faziam lá em casa.
Daí a gente veio embora. Aí, só que aí eu não tenho bem noção se ele foi pro Nacional, né, Mari? No começo ele foi pro Nacional. Ele tinha uma saletinha, e onde ele tinha a biblioteca dele e a máquina de escrever. Isso. E daí ele ligava ali 7 horas o Repórter Esso, que existia na época. E daí ele pegava as notícias e tal para fazer a coluna dele, que era a Opinião Livre. Ele botava o gravador lá, sentava na maquininha de escrever e ia tirando as notícias, escutando e... Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Em 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. Em 1954, suicídio de Getúlio Vargas. Eu lembro dele assim sentado ali no trabalho dele com a máquina de escrever, né? E aqueles dedos corriam assim, sabe? Ele tinha uma facilidade, né? De concatenar os dedos com a inteligência e a capacidade de jornalista. Quando entrou na academia, ele atuava em atividades aí, ele era do Lions Club, ele escrevia para o Nacional. Eles se conheceram, moravam perto. Ele morava na casa da avó Mulata e a mãe morava ali por perto. Então eles se conheceram e aí a minha avó, a mãe da mãe, foi contra no início do namoro, não queria saber. Naquele tempo iam namorar, sentavam no sofá, ela contava, e aí ele contava as histórias dele. E aí foi indo, daí depois a minha avó também, a mãe dele também não queria, mas eles acabaram casando. A mãe sempre conta que eles me levavam no serviço de carrinho, porque naquela época não tinha babá nem nada, quando eu nasci eles me levavam, e eu ficava do lado da mãe assim, na caixa postal ali, no caixa que ela atendia, e eu ficava do lado. E daí eles vinham para casa à tarde, os dois comigo no carrinho. Isso a mãe contava, e ele também. Todo domingo era sagrado, de tardezinha nós íamos pro culto, né, nós íamos na Metodista. Depois do culto, nós íamos ao cinema, depois do cinema a gente jantava fora. Então isso já era tradição, todos os domingos a gente já guardava o domingo com ansiedade, né? Que era a programação que nós fazíamos sempre. Outra coisa que eu me lembro da minha infância foi, tinha uma pedreira aqui em Passo Fundo, né? E era lá embaixo era não sei quantos metros de profundidade. Nesse momento tinha um campo muito bonito. A gente fazia uns piqueniques ali e tal. Eu me lembro que não sei quantos anos eu tinha. Eu lembro que eu estava com um chapelão de palha até. E tinha o vento levou o chapéu. E o chapéu foi indo pro precipício, eu atrás. Mas eu não cheguei aqui, acho que meio metro quase de cair, o pai sabe, gritou, Paulo! E eu, estaquei. Também nós éramos obedientes, porque parecia que fazia, né? Eu estaquei. Se fosse outro, sempre a pessoa dizia o que é, né? Tem gente que pergunta o que é e continua, né? Eu estaquei, fiquei parado. O pai veio devagarinho, me pegou, e o chapéu já tinha caído lá embaixo, né? Eu parei, ele veio me buscou, ele levou de volta. Essa eu nunca esqueço. Ele era uma pessoa muito sábia e ele nos passou, os princípios todos foi ele que nos passou. A mãe também, mas ele, porque ele foi muito forte nesse sentido, né? Aqueles princípios rígidos dele, né? E eu devo a ele, e a gente consegui passar, acho que consegui passar para meus filhos, entende? Porque eles também adoravam ele, né? Adoravam ir lá conversar com ele, porque meus filhos só pegaram o pai, né? Eles não conheceram a avó, né? Porque ela faleceu. O pai era muito crítico, né? Muito crítico. E era uma pessoa, assim, muito... Como é que eu vou dizer? Ele não tinha medo de ninguém.
Doesse a quem doesse, ele escrevia, ele criticava, ele não queria nem saber, né? E ele sabia como escrever na época da ditadura, né? Entende? Porque ele usava certas artimanhas, entende? Para colocar e para criticar e tal, né? E daí eu lembro depois quando ele, porque eu sei que ele foi convidado para trabalhar no Diário da Manhã, né? Daí que ele foi embora para Chapecó. O Vieda, na realidade, foi um dos que se considera hoje precursor da imprensa chapecoense, da imprensa, digamos assim, atual. Claro, não considerando a imprensa antiga, que era aqueles jornais mais semanários, né, ou de cada 15 dias ou um mês. O Vieda inaugurou, me parece, na época que ele veio para cá, no fim de 79, 80, por aí, a imprensa que nós temos hoje. Por ser o primeiro jornal diário do Grande Oeste, ele provocou profundas alterações no modo como a sociedade lia jornal, porque estávamos acostumados com jornais diários só de circulação estadual ou nacional, e passamos a ter um jornal local, regional, editado diariamente em Chapecó. Isso gerou mudança nas relações do poder político e do poder econômico com a mídia. As notícias e as matérias que ele conduzia no jornal, né, eram sempre de alto interesse, sem trazer notícias que causavam grandes polêmicas, mas assim taxativa, séria, honesta, com imparcialidade. Um fato interessante que eu perguntei na ocasião, por que escolheram Chapecó, Santa Catarina, o primeiro jornal do Diário da Manhã? E o Dr. Jorge me respondeu o seguinte, que o Chapecó, juntando Erechim e Passo Fundo, não daria o movimento econômico de Chapecó. Então, para nós, chapecoenses, eu como nato também, me senti muito orgulhoso, né? E o seu Vieda estava ali. O seu Vieda estava ali, conversei tempo com ele. E o seu Vieda é uma pessoa sempre solícito, uma pessoa alegre, uma pessoa comedido nas suas palavras, como jornalista, e jornalista muito experiente, né? E me marcou muito isso. Ele era um homem de uma vivência muito sagaz, muito esperto, às vezes fazia de meio que não escutava, mas ele sabia o que ele ia colocar no seu jornal, como é que ele iria comandar, inclusive, a sua equipe. Era gostoso trabalhar com ele, né? E, inclusive, uma outra característica muito importante do seu Vieda, enquanto gerente da empresa, do jornal, era o extraordinário espírito de equipe que ele tinha. Ele gostava da equipe dele, defendia os seus companheiros, né? Ele defendia. Às vezes acontecia de alguém lá do jornal reclamar de uma matéria que foi feita, a pessoa chegava lá, às vezes, alguém aí bem posicionado, de nível socioeconômico elevado, as pessoas às vezes que pensam que o mundo gira em torno do seu umbigo, né? Chegava lá no jornal falando grosso, quem é que fez essa matéria aqui? O seu Vieda, tem bondade, cidadão, senta aí. Olha, essa é uma matéria do jornal. O responsável sou eu. Então, qualquer assunto só resolve comigo. Não, eu quero saber quem que fez. Quem que mandou? Quem mandou fui eu. Quem fez não interessa. Porque eu me recordo uma ocasião de uma denúncia que foi feita de um profissional que estava agindo de forma fraudulenta em Chapecó, na área da saúde aí, e esse senhor chegou no jornal de uma maneira grosseira e falou, quem é que fez? Não, a matéria do jornal. Ele nunca chamava o funcionário na frente de alguém para humilhar, nunca fez isso. Chamava em particular depois. Então ele disse, não, é do jornal. Mas quem é que fez? Quem que mandou? Quem mandou fui eu. Mas o senhor tem todo o direito, a lei de imprensa vigorava fortemente naquele tempo. Ele disse, não, mas existe a lei de imprensa que faculta a qualquer pessoa que se sinta atingida por uma matéria ocupar o mesmo espaço para se defender, né? Dentro
dentro do mesmo assunto, não tirando o foco do assunto em questão, se defender, o senhor pode usar o mesmo espaço. Nós faremos aqui já uma entrevista com o senhor vai mostrar a sua versão. Não, eu vou processar. Ah, vai processar? Então o assunto não é mais comigo. O senhor sua daqui, rua daqui do jornal. Agora é só conversa com o senhor em juízo, só na justiça. E tem mais uma coisa, já que o senhor foi grosseiro, saiu uma vez a denúncia da sua fraude, mas nós já temos informações e provas de que o senhor, ele usava muito essa expressão do Rio, daqui do Sul, né? O senhor é useiro e vezeiro de tratar mal o povo e agir de forma fraudulenta. Então agora saiu essa matéria, a partir de hoje vai sair todo dia uma matéria falando mal do senhor. O cidadão baixou a cauda da bolinha, se retirou do jornal, nunca mais apareceu, nunca mais tocou no assunto. Essas eram coisas do João Vieda, né? Os profissionais que estavam se iniciando na área, ele recebia, ele abrigava no jornal, ele dava emprego, ele dava orientação. E era uma pessoa assim que fazia questão de transmitir o seu conhecimento de vida e de mundo para os novos. Nós íamos pro jornal e ele formava, porque não tinha faculdade, não tinha nada. Então, quem que era que falava, quem que era que ensinava? Ele ensinava. Eu acho que teve uma época que a gente se sentia todos ali como uma família, sabe? Todos trabalhando, procurando fazer o melhor, sabe? Cada um no seu setor, mas procurando fazer o melhor para aquela empresa, né, caminhar. O trabalho dele foi essencial, meu Deus do céu. Diário da Manhã foi a vida dele. Chegava a reclamar, às vezes, eu disse uma vez, eu digo, olha, se tu continuar assim, né, eu digo, deixa na porta o teu trabalho, diz ele, não consigo. Ele era de ajudar bastante as pessoas. Então, pessoas bem humildes, assim, que iam lá pedir ajuda, ele sempre ajudava. Então, tinha alguns, assim, que era por hábito, sabe, que eles passavam com uma certa frequência. E aí ele dizia, ajudava, e depois ele falava assim, estou fazendo minha poupança no céu. Eu defino o jornalista Vieda como um homem extremamente sério, um homem inteligente, foi um homem, por aquilo que eu conheci, amável aos seus filhos, fiel à sua esposa. Aliás, o Vieda, nos eventos que ia, levava junto a sua esposa. Poderia faltar o promotor do evento, mas não faltava o Vieda e a sua esposa. Daí ele já me ligava de tarde. Rita, nós temos um jantar assim, olha só, se eu não conseguisse, porque dificilmente eu deixava ele participar sozinho. Eu acho que nesse ponto eu fui muito companheira dele. Fiquei 22 anos casada, né? Então é uma vida. Eu conheci no mercado, eu trabalhava no supermercado Zafari. Foi ali que nós nos conhecemos, eu guardava flores para a esposa dele. Que todos os sábados ele vinha buscar, né? Ele chegava aí 4 vezes no mercado por dia. Daí eu fiquei, né? Todos os meus amigos começaram a rir, né? O que ele vem fazer tanto no mercado? Eu digo, vem comprar arroz, vem comprar açúcar. E daí foi assim que nós nos conhecemos. Eu, como filho, definiria ele como um pai amoroso, um pai carinhoso e, acima de tudo, um pai dedicado, sabe? Se tu queria ver meu pai bravo com a gente, é que a gente viesse do colégio uma advertência, alguma coisa, teu filho não entregou o trabalho, não fez o estudo tal, né? Meu Deus, isso ele ficava horrorizado, né? Para ele era... Entanto, quando eu nunca me esqueço as cenas que é sempre bem presente, que a gente sempre estudou em colégio estadual, né? E quando ele chegava no colégio, os meus colegas me cutucavam. João, teu pai tá aí. Porque ele vinha no terno branco, porque nenhum pai vai no colégio de terno branco, sapato branco, parecia o governador do estado, né? Ele andava sempre bem vestido, usava gravata, que eu também sempre gostei de usar gravata, né? Ele também usava, então isso também
ele gostava muito de andar a pé. Ele não era muito feito a veículos, né? E gostava de andar a pé, sempre vestido, sempre com boa postura, né? Elegante nas suas colocações físicas e aparente, né? E bem comedido, mas sempre bem apresentável perante o público. Às sextas-feiras ele vinha todo de branco para o jornal, né? Ele era um homem um pouco obeso, né? Gordinho, mas muito elegante, muito no vestir, né? Caprichoso, sempre bem arrumado. O galinho de arruda na orelha para inveja, para combater mal olhado, né? Que é o que mais existe. E isso existe, vibrações negativas, né? E às vezes ele ganhava um charuto lá, alguém trazia um charuto de presente para ele e ficava fumando aquele charuto atrás da mesa, né? O João Vieda gostava sempre de uma boa conversa. Eu sempre dizia para ele: o senhor gosta de um bom papo, um bom prato, que ele era um apreciador de boa comida, um bom charuto e um bom vinho. Sua coluna no jornal era lida por todos na cidade. Era muito conhecido. Estava no cafezinho, conversava com todo mundo. Na Boca Maldita. O Vieda era um sujeito que dava opinião e sustentava a opinião. Ele participava muito também na vida aqui do cafezinho, então ouvia opiniões de um lado e outro, e da cidade, na época era uma cidade muito pequena. Portanto, ele acabava se informando de tudo, né? E como a coluna dele também era diária, ele tinha que ter matéria, então era um sujeito que estava preparado e estava por dentro de toda a atividade política, social. Chocava muita gente, mas ele transmitia o que é o papel do jornalista, transmitia o que ele pensava e, às vezes, exatamente, conflitava com as ideias da cidade aí. Evidente que nem todo mundo gostava dele, nem todo mundo o admirava, mas tinha muita gente que gostava e o admirava. Inclusive, ele colocava sempre embaixo como é que se diz? Uma mensagem espírita, né? Depois que a mãe faleceu, ele se dedicou muito a isso. Ele não tinha nenhum título acadêmico, não tinha graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, mas ele tinha um repertório cultural extraordinário. Ele era um homem que lia muito, ele leu todas as obras universais, ele assistia todos os bons filmes, e ele tinha um ídolo, o ídolo dele era Martim Fierro, ele adorava a famosa obra de José Hernández, o gaúcho Martim Fierro. Então ele vivia declamando versos dessa grande obra da literatura universal. Este poema foi escrito por José Hernández, que explica a trajetória, a vida de um personagem criado por ele ou não, Martim Fierro. Aquí me pongo a cantar al compaso de la viola, que el hombre que los desvela una pena extraordinaria, como la ave solitária com el cantar se consuela. Todo sábado de manhã ele botava a música dele alta, sendo do dia que ele gostava do gauchesco ou do dia que ele gostava da ópera clássica, Tchaikovsky, Beethoven, que ele adorava escutar, né? E a gente sentava com ele e ele lendo, ele contava contos, né? Partes das histórias, não da vida dele, mas do que ele tirava dos livros. Ele não encontrava com quem discutir. Esse tamanho conhecimento vai dividir com quem, não é? E aí depois ele começou, então daí ele começou a fechar, né? Então tinha umas pessoas lá, né, Mari, que ele se reunia e que ele podia conversar, e que ele podia trocar ideias, né? Nós acabamos aí criando um pequeno grupo que durou um bom tempo, que se reunia quase toda semana, ou cada 15 dias, lá no restaurante Calenda, lá no Vale do Rio Uruguai. Então nós íamos aos sábados, depois aí pela 1 hora, 1h30, 2 horas, quando
o movimento do restaurante reduzia, a gente chegava lá naquele restaurante e a gente ficava a tarde toda degustando alguns pratos, tomando um bom vinho, fumando alguns charutos e conversando, falando de muitos assuntos. E esse pequeno grupo tinha jornalista, publicitário, político. Para o João Vieda, esses encontros tinham um significado assim muito importante. Ele gostava muito, ele ficava todo mundo ligando. Ele dizia assim: o seu Bedinho, ó, não esquece sábado o seu Bedinho, certo? Não, fica tranquilo. Sempre tinha muita visita, né? Então ele atendia a todos muito bem, chamava, as pessoas entravam, ele saía lá do lugar dele, lá no sofazinho, né? Sentava e gostava muito de conversar. Ele conversava muito, né? Lá vai uma chalana, bem longe se vai. Às vezes o faturamento caía, né? E às vezes verbas que eram para entrar não entravam, às vezes o jornal tinha que assumir algumas despesas extras, adiantamento para funcionário em dificuldades, uma coisa ou outra. Então estava um momento um pouco difícil, entenderam de fazer uma auditoria, fazer algumas mudanças no jornal, mas foi uma coisa assim feita de maneira muito abrupta. Eu me lembro que chegaram alguns senhores de nariz empinado no jornal, criando um clima constrangedor, até nos tratando mal, todo mundo dentro do jornal. E criaram lá de repente um cargo de assessor da diretoria para o seu Vieda, uma forma camuflada de ir aos poucos afastando ele. E então, em função daquilo, ele entrou num processo de depressão e foram se agravando, ele se afastou do jornal, ele não suportou ficar naquela situação ali. Eu acho que isso abalou muito, né? Porque as pessoas foram, né, saindo aos poucos e tal, e no final ele acabou saindo também. Então, eu acho que sim, com certeza isso abalou. Eu assinei o seu jornal por sua causa, durante todo o tempo, enquanto ele viveu. Quando ele desapareceu, o jornal também desapareceu. A vida do jornal era ele. Ele era o jornal, o Diário da Manhã. Eu diria que o Vieda é um sujeito que, quando foi, vagou a cadeira dele. A última coluna que ele fez às 9, eu acho que deu infarto nele às 11, né? É, no Sul Brasil. É, no Sul Brasil. Que daí ele saiu do Diário da Manhã, entende? Isso aí também foi bastante... eu acho que ele ficou bastante magoado, a gente sabe disso, né? Foi realmente ele... Aí as coisas começaram a se somar, né? E as perdas, né? E tal. Meu pai sempre preparou a gente, por ser espírita, ele preparou a gente, que ele nos dizia que um dia quando eu morrer, vocês vão se lembrar de mim por causa disso. Então eu acho que ele deve estar te vendo agora, hoje, né? A gente sempre se lembra dele nisso. E eu me lembro quando o pai faleceu, o Daniel disse, nunca mais outra pessoa como ele. Ele deu o recado dele. E eu acho que é isso que a gente está aqui para isso, dar o recado. E construir alguma coisa. E ele construiu. Ele fez as coisas que tinha que fazer, botou os filhos no mundo, criou os filhos, deixou todo mundo bem e partiu. E a vida do Vieda é mais ou menos, em rápidas pinceladas, é mais ou menos isso aí. Ele foi uma personalidade que passou no nosso meio e deixou muita saudade. Eu passo a vida recordando de tudo quanto ali deixei. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. Mas te confesso na saudade das dores que arranjei pra mim.
nossas mágoas, ainda irei dançar as águas do seu Itapemirim. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Você acabou de assistir ao documentário Operário das Letras, mais uma produção do curso de jornalismo da UNO Chapecó. E semana que vem tem mais produções aqui no Videolab. Até a próxima, pessoal! Até mais!